Olá, neste vídeo eu vou mostrar uma aplicação bem legal, bem interessante, envolvendo um assunto que muita gente gosta, que é loteria, né? E é um assunto em que, para você entender, compreender, por exemplo, as chances, as possibilidades, você precisa usar certas técnicas de contagem, né? Então a gente vai estar aplicando uma técnica interessante aí para descobrir, para saber, conhecer melhor as possibilidades e daí conhecer as nossas chances num jogo do tipo da Mega Sena, ok? Então vamos aqui para o nosso problema, para o enunciado. A Mega Sena é uma loteria em que há 60 números, 60 dezenas, dos quais são sorteados 6 a cada concurso. Cada aposta pode ser feita escolhendo-se de 6 a 15 números, né, de 1 a 60. Então a Mega Sena te dá essa possibilidade, joguinho simples a 6 números, até 15. Uma aposta com 6 números tem custo de R$ 3,50. Já uma aposta com 15 números custa R$ 17.517,50. Muito mais cara, né? Olha que absurdo, mais de R$ 17.500, porque são 15 números. Tá? Mas esse valor é calculado de forma probabilística, né? E proporcional às chances, é bem interessante isso. Ok? Então, como resolver um problema como esse daí? Agora, para quem faz apenas uma aposta com 6 números, a chance de ganhar o prêmio principal da cena é de, estou considerando um joguinho de 6 números, 1 sobre o quê? Aí é que vem a técnica de contagem, a combinação. É uma combinação de 60 elementos tomados 6 a 6. De quantas maneiras diferentes eu posso sortear, ou escolher, ou separar 6 números, um conjuntinho de 6 números, num total de 60. Não importando a ordem de sorteio. Você não precisa adivinhar, né, para ganhar numa Mega Sena qual número foi sorteado primeiro. Não. Tá? Eles divulgam em ordem, né, crescente ali, mas você não tem que acertar a ordem, senão já é muito difícil, aí seria impossível. Tá? É só saber quais são os 6. Por isso que é uma combinação. Então a probabilidade é uma chance para quem faz um jogo, né, um único jogo, num total de mais de 50 milhões de jogos. 50.063.860 é a combinação de 60 elementos tomados 6 a 6. Se você dividir, né, 1 por esse valor aí, dá lá 0,00, um monte de zeros. Né? Passando para a forma percentual, multiplicando por 100, aproximadamente 0,00002%. Olha como é difícil com um joguinho simples. Praticamente impossível. Ok? Mas o que eu quero relembrar aqui como calcular essa combinação. Né? Então, rapidinho, como é que você faz, assunto inclusive visto no ensino médio, né? É a combinação de 60 elementos tomados 6 a 6. Está aí a fórmula. N fatorial, N é o total de elementos, são 60 valores, tá? Sobre P fatorial, tem hora que a gente usa na fórmula K fatorial, tanto faz, tá? N menos P fatorial. Então, 60 fatorial sobre 6 fatorial vezes 54 fatorial. Desenvolva o 60 até o 54 fatorial. Por quê? Você não pode cancelar assim, por exemplo, vou cancelar 60 fatorial com 6 fatorial, divido os dois por 6. Não pode, porque 60 fatorial não é só 60, né? É 60 vezes 59 vezes 58 até chegar no 1. E é um número extremamente grande, se você colocar na calculadora. Né? Lá tem a função n fatorial. Não vai caber no visor, vai aproximar, vai arredondar. Portanto, aprenda a fazer essa simplificação, que ela é fácil, é prática e ajuda bastante. Eu desenvolvo o 60 fatorial até um fatorial que apareça na parte de baixo, que é o 54, né? Que é o maior fatorial na parte de baixo. Aí eu coloco 54 fatorial lá, 60, 59, 58, até o 54 fatorial. E corto 54 fatorial com 54 fatorial. Agora eu posso, porque eles são exatamente iguais. Tá? E do resto eu ainda posso, inclusive, fazer alguns cancelamentos. Entre os 6 e os 60, por exemplo. Tá? Entre o 58 e o 2, porque 58 é par, coisas desse tipo. E chego nos 50 milhões. Ok, vamos ao que pede o exercício. Qual é a chance de acerto, né, para quem faz uma única aposta com 15 números? Aposta máxima que tem. Tá? Agora mudou um pouco. Antes era uma chance em mais de 50 milhões, porque um joguinho simples, né, é uma chance só. Para quem faz 15, dos 15 tem que acertar 6,
aumentam as chances, aumenta bastante. Ainda assim são pequenas, mas aumenta muito. Só que também paga-se muito mais por isso. Como que eu posso determinar então essa chance de acerto para quem faz uma aposta com 15 números? Primeiro, uma aposta com 15 números, ela equivale a quantos jogos simples? Isso a gente vai precisar calcular. Letra B, considerando o valor pago pela aposta e a chance de acerto, o que é melhor? Escolher 6 ou 15 números? Né? Qual que é a melhor relação, vamos dizer, custo-benefício? Né? E qual é a chance de acerto da quina e da quadra para quem faz uma aposta simples? Acertar 5 de 60 e acertar 4 de 60. Vamos então para a resolução da letra A. Para quem faz uma aposta de 15 números, primeiro, tem que acertar 6 dos 15. De quantas maneiras diferentes ele consegue acertar esses 6 dos 15? Né? De quantos jogos diferentes isso representa? Tá? 15 fatorial sobre 6 fatorial, 15 menos 6. Aí é calcular como eu mostrei no exemplo anterior, né? Num slide anterior aí. Tá? Fica 15 fatorial, vou desenvolver o 15 até o 9 fatorial, cancela, tá aí. Né? Faz o restante das contas, são 5.005. Então olha que interessante, um jogo de 15 números equivale a 5.005 jogos simples. Né? Essa a proporcionalidade que eu falei que a gente vai precisar determinar. Né? É 1 para 5.005. Tá? Aumenta e aumenta muito. Aumentam muito as chances. Ainda assim, como eu disse, é uma probabilidade pequena. Ok, vamos então à letra B. Qual é a chance de acerto para quem faz uma aposta com 15? Não tem que acertar os 15, tem que acertar 6. Tá? Bom, como equivale a 5.005 jogos, sobre os 50 milhões que a gente já calculou, olha aí, vai para uma probabilidade, né, em percentual de 0,09, praticamente 0,01%, bem maior do que a que a gente viu agora há pouco. Ainda assim, muito pequena. Só que para fazer esse joguinho, não é joguinho não, mas esse jogo de 15 números, paga-se 17.715 alguma coisa. É extremamente caro. Tá? Você fala, então o que compensa nessa relação custo-benefício? Né? Um joguinho simples ou um jogo com 15 números, mas pagando muito mais por isso? Né? Aí é a questão da pessoa ter o dinheiro e querer arriscar. Tá? Considerando o valor pago pela aposta, isso é a letra C, na verdade, e a chance de acerto, o que é melhor? Escolher 6 ou 15 números? Justamente considerando aí essa relação. Né? Olha, 6 números eu pago R$ 3,50, é o joguinho simples. 15 números eu pago mais de 17 mil, mas esses 15 números eles equivalem a 5.005 jogos simples. Qual é o cálculo que eu tenho que fazer aqui? Né? Simplesmente multiplicar, olha aí, 5.005. Se um jogo de 15 números equivale a 5.005 jogos simples, né? Qual que seria o equivalente em termos de preço, que você fala assim, é justo, que mantém, né, a relação, né, custo-benefício aí, se é que a gente pode chamar dessa forma. Multiplicar 5.005 por 3,50. Se eu fosse fazer 5.005 jogos simples, eu pagaria esse valor aí, ó, multiplicaria por 3,50, daria exatamente os R$ 17.517,50. Então dá na mesma, né? Em termos de melhorar o que se investe, né, do retorno que se tem ali de investimento, não melhora nada, é a mesma coisa. Só que você está arriscando muito mais. Tem mais chance, mas também está arriscando, por outro lado, um dinheiro muito maior. E para fechar, essa é a letra B mesmo, desculpa, eu falei C, é a letra B. A letra C, qual a chance de acerto da quina e da quadra para quem faz uma aposta simples? Olha, a quina, né, é você acertar 5 em 60. Então é uma combinação de 6 elementos tomados 5 a 5. Você vai jogar 6, mas tem que acertar 5. Tá? Então fica 6 sobre uma combinação de 60 tomados 5 a 5, porque você considera o sorteio só de 5. Tá? Olha aí, uma chance maior do que, lógico, né, do que acertar na Mega Sena. E no caso da quadra, você considera uma combinação de 6 elementos, que são os que você marcou, só que você tem que acertar só 4, por isso que é uma combinação de 6 tomados 4 a 4, e vai dividir por quanto? Bom, você considera o sorteio somente de 4, né? E não de 6. Então, é uma combinação de 60 tomados 4 a 4. Aqui eu pus direto, né? Você calcula essas combinações
e divide, tem aí um percentual de 0,0031. No Excel, para quem quiser, a combinação é igual combin, o N mudo, abre parênteses, aí você coloca, por exemplo, 60 tomado 6 a 6, 60 ponto e vírgula 6, fecha parênteses e dá Enter, que ele te dá já os resultados das combinações, você não precisa se preocupar em cálculos de fatoriais. Perfeito? É isso aí e até!